O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de forma violenta esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou.
assim veremos de que lhe servem os sonhos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, essa história de José é conhecida por nós. Seus irmãos, tomados de inveja, armam contra José para lançá-lo num poço, dar cabo de sua vida, porque entendem que seu pai ama mais a José do que a eles. Por isso mesmo, por inveja, querem eliminar a vida do irmão. Se atentassem à inveja, talvez a inveja dissesse algo sobre eles, mas eles não põem a inveja em questão. Eles apenas odeiam o irmão e querem eliminá-lo. Como a história desata isso? Desata dizendo: assim veremos de que lhe servem os sonhos. À primeira impressão, a gente pode crer que a leitura está se referindo ao fato de José sonhar, ter sonhos que ele mesmo interpreta. Mas nós poderíamos traduzir isso de outro modo também. De que lhe valem os sonhos? E perguntarmos-nos de que nos valem os nossos sonhos? De que nos valem os nossos sonhos se muitas vezes eles são arrancados de nós? Colocam entre nós e eles barreiras, nos impedem de alcançá-los, cortam nossas asas, abrem diante de nós um poço e aí nos empurram. Nossas vidas muitas vezes são empurradas em poços por causa do descaso político que nós estamos assistindo estarrecedoramente, por causa da indiferença dos governantes, do escárnio, por causa de poderes instituídos que não se atentam, não se preocupam, não cuidam da vida do povo, senão dos próprios bolsos. Nossos irmãos estão abrindo diante de nós poços. De que nos valem nossos sonhos? O sonho de ver um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, se a nossa vida é vendida por 30 moedas de prata ou 20, nós sabemos que no fundo são milhões e milhões correndo à solta, comprando parceiros, comprando comparsas. Dinheiro investido à bancarrota, mas não investido na saúde. De que nos valem nossos sonhos? Jesus Cristo também foi vendido por 30 moedas. Traído, vendido, crucificado. Jesus também sofreu a violência dos irmãos. E o que ele tinha? Sonhos. Como José, Jesus tinha sonhos, tinha sonho de um mundo mais fraterno, de um mundo onde a gente pudesse construir a paz, de um mundo onde o amor fosse a lei. Olhem que bonito. A lei não é outra senão a lei do amor. A lei não é outra senão abrir as portas do próprio coração, da acolhida. Jesus sonhava com um mundo, sua utopia era a utopia de um mundo onde a gente fosse capaz de cuidar do coração, do próprio. Porque dele nascem coisas muito boas e coisas muito ruins. Mas Jesus também sofreu. Como José, a história de Jesus é uma história de rejeição. É a história de uma surdez insistida. Há uma insistência na surdez,
uma insistência no endurecimento do coração. Mateus é o evangelista que fala dessa repetição da surdez. Nós cantamos hinos fúnebres e vocês não choraram. Nós cantamos os nossos hinos de festa e vocês não se alegraram. Diz o evangelista, o que falta? O que fizeram dos nossos sonhos, afinal? Porque parece que nada mais nos atravessa, nada mais nos toca, nada mais nos atinge. Há uma resistência da surdez. E é essa resistência da surdez que leva Jesus para a cruz. Deus é como o dono de uma vinha, diz o Evangelho. Ele faz uma vinha, planta um lagar, constrói uma torre, cerca a vinha. Deus é Deus do cuidado. Ele quer cuidar de nós. Ele deixa esta vinha à nossa responsabilidade. Mas se apossam da vinha quem? Os chefes, os governantes, a religião instituída. O que fazem com esta vinha? Tomam posse dela. Deus vira propriedade deles. Deus serve a interesses agora. Deus é usado para defender interesses políticos. Deus é usado como panfleto. Como panfleto para defender políticas de morte. Seu nome sai gravado em slogans políticos que são slogans de morte. Apropriaram-se de Deus. Mas Deus não se cansa de mandar profetas. Deus não se cansa de enviar os seus. Não se cansa de suscitar, mesmo onde há só pedras, pedras que falem. Mesmo onde há dureza, mesmo onde há nem quem ria, nem quem chore, gente capaz de defender a justiça, de defender o direito, de lutar pelos direitos, de construir a paz. O que fazem com estes? Eles são recusados. Os de outrora foram apedrejados, foram lapidados, jogados nos poços. Os de antigamente, da época bem antes de Jesus Cristo, foram assassinados, decapitados. É isso que fazem com o profeta. Não o ouvem, recusam a sua palavra, se ensurdecem e matam os profetas. E hoje, o que fazem com os profetas? Ameaçam de morte, chamam de comunistas, mandam ir para Cuba. Dizem que tem que ensinar a rezar o terço ao invés de defender a justiça. Quando a denúncia profética aparece na mesa da palavra, dizem que ela virou púlpito político. Mas a mesa da palavra atinge a vida inteira. Não é só a alma, é a inteireza do ser humano. Se a fé não for destinada ao ser humano inteiro, ela não nos serve. Se nós queremos uma fé para amaciar o nosso coração, apenas isso, não tem mal nenhum em amaciar o nosso coração, em fazer a gente experimentar consolo. Mas que péssimo será se a nossa fé se descaracterizar de seu profetismo, porque ela é essencialmente profética. Jesus é o profeta. E todo o evangelho dá testemunho de um profetismo que tentaram silenciar antes e continuam tentando silenciar hoje. Com acusações, levantando-se, indo embora das igrejas, fingindo indiferença ou demência, insistindo na surdez de sempre. Que mais nós teremos que fazer? Porque se já cantamos nossas lágrimas e não choraram,
se já dançamos nossos hinos e não riram, o que falta? O que resta? Porque o que fizeram dos nossos sonhos? Enterraram. E quando vem o Filho do Homem, Jesus Cristo, no fundo é o seu evangelho que nós anunciamos. Seu evangelho é cheio de potência. O evangelho de Jesus não foi feito para agradar ninguém. O evangelho de Jesus não é para conforto das consciências. O evangelho de Jesus não é para a gente dormir o sonho dos justos. O evangelho de Jesus nos desorbita, catastrofiza a vida, faz a gente pensar numa nova ordem, num novo sentido. Quando vem o Filho, ou quando a gente defende o evangelho, matam também o Filho. Essa é a parábola dos vinhateiros homicidas, a história da nossa violência, a história da nossa surdez, a história do coração endurecido do ser humano que não ri, não chora e não faz nada porque seus sonhos foram jogados no poço. O que faremos com esse povo? E como os sacerdotes e governantes só entendem a lógica da violência, eles respondem: esse povo será eliminado. Mal sabem que é a eles que se refere. Não sabem ou não querem saber, não sabem ou fingem que não sabem, porque está muito evidente. Jesus não usa lógica da violência. Ele só diz que o que pertencia a eles não vai pertencer mais e vai ser dado a quem produza frutos. Essa mensagem não é para os judeus, essa mensagem é para você, é para mim, é para a igreja que nós somos hoje. Das nossas mãos é tirado o reino de Deus e dado para aqueles que produzem fruto, se a gente não produz fruto. E os frutos do reino não são os frutos da violência. Cristão não se alia a projeto armamentista. Tente justificar como tente. Procure no catecismo, procure nas Sagradas Escrituras, fale da legítima defesa, tudo é balela, forçação de barra. Cristão que é cristão não defende projeto de armas. Cristão que é cristão defende a vacina, que já deveria ter chegado até nós há muito tempo, mas foi negada constantemente numa ação genocida e planejada. Eu estou falando de política. Pasmem, assustem-se, se for possível. Riem ou chorem. Estou falando de política no púlpito da palavra, na igreja, onde é lugar também de falar de política, porque há irmãos que morrem e já passam de 260 mil. Tem irmãos morrendo. A nossa folha de intenções nunca teve tantos sétimos dias. Nosso coração está corroído, a gente está cansado, a gente quer consolo, a gente quer paz. Não vamos deixar que joguem os nossos sonhos no poço.